1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção e seja abençoado. Aconteceu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague, a esta ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas muralhas, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe até Davi. Então perguntou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esse bando? Vou alcançá-los? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água, deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de onde és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas mulheres, não lhe faltou coisa nenhuma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este de Davi. Pai amado, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por ela. Fala ao nosso coração nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Grandes problemas, grandes dificuldades, grandes ansiedades, grandes situações que roubam a nossa paz, tiram a nossa energia, fazem com que nós não tenhamos perspectiva de futuro, fazem com que nós não encontremos no dia que nós estamos vivendo força para viver e força para continuar. Os grandes problemas, as grandes adversidades, as grandes tribulações, elas vêm contra pessoas como eu e como você. Aconteceu que
A vida de Davi foi uma vida marcada pelas dificuldades, pelos grandes problemas, pelos inimigos que se levantaram contra Davi, que se levantaram contra Israel, que se levantaram contra aquele povo, que se levantaram contra aquela nação e se precipitaram, se jogaram e tentaram destruí-los momento após momento, dia após dia, vez após vez. Esse texto, capítulo de número 30, versículo 1, mostra algo muito interessante para nós, dizendo que depois de 3 dias, os homens de Davi e o próprio Davi, eles retornam à cidade chamada Ziclag. 3 dias depois deles terem lutado, 3 dias depois deles terem batalhado, 3 dias depois de eles terem passado muito tempo em combate, eles retornam para a sua cidade, e ao retornar para a sua cidade, eles veem a sua cidade destruída, as mulheres, as crianças, todos levados, apenas poucas pessoas ficadas para trás. Quando nós olhamos as necessidades de Davi, quando nós olhamos os problemas de Davi, quando nós olhamos as realidades de Davi, nós vemos que Davi e aquele povo daquela época, eles viviam e tinham as dificuldades, os problemas e até as desesperanças que nós temos hoje em dia também. As grandes dificuldades, as tribulações, as tempestades, as lutas que nós vemos na Bíblia são exatamente iguais a nós. Quando nós vemos biblicamente os problemas, eles são imprevisíveis. Nenhum de nós é capaz de prever aquilo que o amanhã trará. Nenhum de nós é capaz de prever aquilo que o futuro trará. Nenhum de nós é capaz de dizer com certeza o que será de cada um de nós no final desta noite, ou o que será da nossa família daqui a uma semana, daqui a um mês. Ninguém é capaz de prever o que será da nossa nação e do mundo daqui a um ano, porque os problemas, eles são imprevisíveis. Eles vão além das nossas forças e das nossas capacidades, mas eles também são completamente impessoais. Quando nós olhamos para os problemas, eles eles vêm contra homens, contra mulheres, contra idosos, contra crianças, contra pessoas de alta classe social, quanto a pessoas que vivem à margem da sociedade. Os problemas, eles não escolhem classe social. Os problemas, eles não escolhem pessoas. Os problemas, eles não têm pessoas que são mais ou menos importantes para os problemas. Os problemas, eles são impessoais porque eles atingem a todos, independentemente da sua história, independentemente do seu estudo, da sua família, do seu nome, da sua história, independentemente da sua classe social, independentemente se você vive nos caminhos do Senhor ou não. Os problemas, portanto, eles não nos escolhem. Os problemas, eles vêm contra qualquer e vêm contra todos nós. Mas os problemas também, eles são inquietantes. Os problemas têm um poder tão grande de tirar a quietude, a paz, a centralidade, o equilíbrio, a paz e a alegria que nós temos na nossa vida. Eles nos inquietam, eles fazem com que a nossa vida se transforme e seja gerada uma série de preocupações, uma série de sentimentos, uma série de nervosismos, uma série de decisões por vezes afobadas, decisões que são tolas, decisões que não são sábias, decisões que não nos ajudam. Por isso, quando nós olhamos para as dificuldades, quando olhamos para os problemas, quando olhamos para as situações que nos rodeiam, nós primeiramente temos que esquecer a ideia que nós somos os mais infelizes, os mais sofredores e somos os objetos, os alvos prediletos das dificuldades, dos problemas, das crises, dos vales e das profundezas de todo o sofrimento que possamos ter. Os sofrimentos, portanto, eles não escolhem, são imprevisíveis, são impessoais e são inquietantes. Eles
tiram aquilo que nós temos de mais gostoso na nossa alma, esvaziam o nosso ser e nos levam a desistir dos caminhos do Senhor e a buscar as nossas próprias decisões. Todos nós, portanto, estamos sujeitos a enfrentar grandes problemas, a enfrentar grandes situações, a enfrentar grandes crises, a termos grandes barreiras e a vivermos por algum tempo ou por muito tempo em situações que nós nunca sonhamos em passar. Talvez seja a sua realidade, talvez seja a realidade de alguém muito próximo de você. Isso mostra uma vez mais que os problemas eles são imprevisíveis, impessoais e inquietantes para a nossa alma. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos em 1 Samuel capítulo 30, a partir do versículo 1, nós vemos a realidade inquietante dos problemas que estavam acontecendo. Davi, esse grande general, esse grande líder amado, respeitado, o homem segundo o coração de Deus, o homem que era seguido por homens e mulheres que o amavam e que o seguiam porque sabiam que ele era um homem salvo, um homem servo, um homem seguidor, um homem fiel ao Senhor que o havia chamado, que o havia escolhido, instruído e que o havia separado para ser primeiramente aquele seguidor leal, fiel do rei Saul e posteriormente o próprio rei de todo Israel. A história de Davi, o grande general que se tornou o grande rei que se transformou no amigo de Deus, no homem segundo o coração de Deus, o grande homem que nos inspira através das palavras tão profundas dos salmos que nós gostamos de ler. Esse homem ele passou pelas suas inquietudes, pelos seus problemas e pelas suas crises. E esse texto nos mostra como nós podemos viver em meio às dificuldades e como no meio dos grandes problemas o próprio Deus nos oferece grandes vitórias e grandes livramentos. No versículo de número 6, nós temos a primeira atitude a ser tomada nos momentos de grandes problemas, de grandes dificuldades, de grandes incertezas. Veja aí, versículo 6, na parte final. O texto ele diz que Davi ele se esforçou no Senhor. O texto é interessante porque na parte final do versículo 6, na nossa versão diz: porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Em outras versões diz assim: Davi se esforçou no Senhor, Davi se fortaleceu no Senhor, e o Senhor lhe deu coragem. É interessante porque a primeira lição que nós aprendemos no meio dos vales, dos problemas, das crises, das dificuldades e no meio dos grandes problemas, tendo grandes livramentos, a primeira atitude que devemos tomar é nos fortalecermos no Senhor. O grande problema é que no meio das crises surgem pessoas dos mais variados conhecimentos, das mais variadas vertentes, dos mais variados lados, com a fé em qualquer coisa ou em coisa nenhuma, e nos ofertam saídas, nos ofertam respostas para sermos fortalecidos. As pessoas elas têm respostas para as nossas questões, respostas que por vezes nos dizem que devem ser encontradas em nós, e nós não temos respostas para as grandes questões ou para as questões que vêm contra a nossa vida. Nós não temos respostas para aquilo que vem de uma forma terrível e arromba a porta da nossa alma e rouba de nós o centro, a paz, a alegria, a doçura da vida. Quando nós nos fortalecemos no Senhor, o Senhor mesmo garante que seremos fortalecidos por Ele. Por isso, quando nós buscamos nos fortalecer no Senhor, como Davi fez, é dessa forma que nós somos abençoados, é dessa forma que nós somos prosperados, é dessa forma que nós somos transformados, porque nós buscamos a fortaleza naquele que é único e suficientemente poderoso para nos fortalecer em toda e qualquer situação.
Por isso Hebreus capítulo 11, verso 34 nos diz: da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. É nesses momentos difíceis da vida que nós não encontramos forças em nós, mas o Senhor é quem nos fortalece para andarmos segundo a sua palavra. O Salmo 27, versículo 4, diz assim: uma coisa, apenas uma coisa, peço ao Senhor e a buscarei. Morar todos os dias na casa do Senhor, morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Por quê? Por causa do versículo 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, que a sua alma se anime, que a sua alma seja fortalecida, que a sua alma seja plena da presença do Senhor. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo em Deus e se fortifique o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Por isso, se eu e você, no meio de tantas dificuldades e de tantos problemas, queremos e insistimos em ter respostas em nós mesmos, nós não conseguiremos, nós nos frustraremos e nós ficaremos cada dia mais e mais enfraquecidos diante da rudeza do problema e da magnitude, do tamanho do problema que vem contra nós. Mas uma segunda atitude que nós devemos tomar em momentos de grandes problemas é o que nós encontramos nos versos 7 e 8. Versículos 7 e 8. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote: traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe ao Senhor, a Davi, e Davi consultou ao Senhor. A segunda atitude que nós devemos seguir, seguindo esse texto, é consultar o Senhor, é depender, é apresentar ao Senhor todas as nossas questões antes de tomarmos decisões. Quando nós consultamos o Senhor antes de tomarmos decisões, especialmente em momentos de grandes problemas, em momentos de grande dificuldade, em momentos de grandes dúvidas, quando consultamos o Senhor, a possibilidade dos nossos negócios, das nossas decisões, das nossas ações, das nossas palavras, das nossas reações serem tolas, aumentarem o problema, gerarem crises, trazerem transtornos, trazerem tristeza, trazerem separação, trazerem divisão, trazerem medo a nós e a quem nos cerca, é nulo. Porque nós estaremos consultando Deus de toda a graça, de todo milagre, de todo poder, de todo conhecimento, de toda sabedoria. É por isso que Tiago diz na sua carta: falta a você sabedoria, falta sabedoria a você ou alguém, busque a Deus. Peça a Deus que a todos dá e a ninguém lhes nega. É esse Deus que vem ao nosso encontro, um Deus de sabedoria, um Deus que fala conosco, um Deus que ministra graça, um Deus que traz iluminação, ilumina a nossa mente, para que tenhamos, como Paulo fala aos Romanos, tenhamos a mente de Cristo, porque estamos não mais mortos em nossos pecados, em nossa divisão, em nossa rebelião contra Deus, mas agora estamos vivos para uma viva, nova, eterna e graciosa esperança na presença do Senhor. Consulte ao Senhor principalmente nos momentos e quando você tem que tomar atitudes ou tomar decisões maiores, decisões importantes, decisões definitivas na sua vida. Davi e os seus soldados, eles chegam diante do Senhor, eles clamam ao Senhor, eles consultam a Deus, eles perguntam a Deus. Agora, o detalhe que nós vemos nesse texto é algo que nós, por vezes, não fazemos. O texto diz que Davi, ele consultou ao Senhor. Davi, ele foi até a presença do Senhor. Davi, ele se apresenta a Deus e apresenta a Deus o seu problema, o seu dilema, aquilo que tirava a paz do seu coração, aquilo que gerava terror e tristeza diante dos seus exércitos. Ele se apresenta ao Senhor, ele busca o Senhor e ele espera
a resposta de Deus. O grande problema não é que nós, por vezes, não consultamos a Deus. O nosso maior problema é que nós consultamos a Deus, mas não esperamos a resposta de Deus para darmos, aí sim, a nossa voz, a nossa palavra, a nossa resposta. A resposta sábia dos lábios vem do Senhor. Aquilo que eu vou falar, que vai trazer graça a quem me ouve, bênção a quem me ouve, alegria a quem me ouve, cura a quem me ouve, essa resposta sábia não vem de mim, vem do Senhor. Eu consultei ao Senhor, eu busquei em Deus a minha sabedoria, e Ele, do seu alto e sublime trono, ouviu a minha voz e derramou sobre mim a resposta, a sabedoria ao meu problema, ao meu clamor, às minhas dificuldades. E a partir daí, os meus grandes problemas, as minhas grandes tristezas, a minha grande dor começa a ser tratada, curada, restaurada por esse Deus que vai me ensinando dia após dia a confiar única, suficiente e soberanamente nele. Quando nós continuamos o texto, nós vemos nos versos 9 e 10 a terceira sugestão que o texto nos dá, o terceiro caminho, a terceira atitude para nós tomarmos em momentos de grandes problemas. Versículos 9 e 10. Haja baseado no que Deus falar. Haja baseado na palavra de Deus. Haja baseado naquilo que Deus está ensinando. Faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Mas pastor, às vezes Deus me manda ser ou fazer ou deixar de fazer coisas que eu não estou pronto, coisas que eu não gostaria, coisas que eu não quero, coisas que são difíceis para mim. Mas é exatamente essa a maravilhosa graça do Senhor que nos alcança. Deus usa pessoas como você e como eu, falhas, pequenas, limitadas, pessoas que não entendem, pessoas que têm crises, pessoas que falham na fé, pessoas que não sabem como responder às questões, pessoas que são questionadas sobre tudo o que acontece na vida, e a grande maioria das nossas respostas são: eu não sei, e nós não sabemos o porquê das coisas, nós não sabemos o porquê do sofrimento ou da alegria de alguém. Nós não sabemos porque alguém perece e alguém é poupado. Nós não sabemos porque alguém enriquece e tem alguém que está cada dia mais pobre. Eu não entendo porque no meio de tantas pessoas, parece-me que algumas pessoas são especialmente escolhidas para sofrer, ou parece-me que o caminho de algumas pessoas é sempre mais longo, mais pedregoso, mais difícil, mais íngreme do que de outras pessoas. Eu não sei as respostas mais profundas dos problemas mais dolorosos da vida das pessoas, mas Deus sabe, Deus conhece, Deus ministra e Deus age em nós. Por isso, se eu e você queremos transformar dias de dificuldades, dias de problemas, dias de dúvidas, situações que nós não entendemos, haja baseado nas palavras do Senhor, haja baseado naquilo que Deus ele fala ao nosso coração. Lucas capítulo 5, verso 5, tem um texto que eu gosto muito, que diz assim: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado noite, nada apanhamos, nada pescando, mas sob a tua palavra, mas Jesus, debaixo da tua palavra, baseado na tua instrução, baseado na tua ordem, baseado no melhor que o Senhor tem para mim, baseado no único e suficiente Deus que tem todo e completo conhecimento no céu e na terra, eu, Pedro, lançarei as redes novamente. Esse texto de Lucas capítulo 5, ele é belíssimo porque ele fala a respeito da pesca maravilhosa. Pedro, Tiago, João e outros pescadores haviam tentado pescar uma noite toda. Tinham todo o equipamento, tinham todas as condições, tinham todo o preparo, tinham toda a experiência, tinham tudo aquilo que eles precisavam para ter uma pesca
perfeita, maravilhosa, uma pesca riquíssima e ter muito fruto na sua pesca, mas eles não conseguiram pescar nada. Jesus se apresenta a eles e diz: lança a rede de novo, haja baseado na minha palavra, haja baseado no meu conhecimento, haja baseado no meu poder, haja baseado naquilo que eu, o Senhor, que te fiz, que te conheço, que sei quem você é, que sendo pó e cinza, mesmo assim é objeto do meu amor, do meu cuidado, do meu zelo, do meu ciúme. A palavra do Senhor diz de uma forma muito profunda, muito poética, muito bonita, que é com ciúme, que é com zelo que o Espírito Santo vela por nós. Deus tem ciúmes de nós. Deus tem zelo, um zelo extremado conosco. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos essa bolinha do olho da gente que é uma das partes mais sensíveis do nosso corpo. Porque Deus, Ele cuida de nós. Então, se Deus é o Deus que nos criou, se Deus é o Deus que mantém a sua palavra sempre verdadeira, restauradora e renovadora em nós, se Deus fez a mim e a você a partir do som e do poder da sua voz, se Deus, pelo poder da sua vontade, fez tudo existir, Deus é o Deus que nos convida nesta hora a ouvirmos a sua palavra e agirmos baseados na sua palavra. Por isso, Deus ele orientou a Davi, orientou aquele povo assim, a perseguir os inimigos, e é baseado na palavra de Deus, na instrução de Deus, no querer de Deus, no tempo de Deus, que ele foi e resgatou e transformou grandes tristezas em grandes vitórias. O versículo de número 16 nos mostra um outro caminho de sermos abençoados. Uma quarta instrução: tenha certeza da direção de Deus. Tenha certeza que é Deus quem está te direcionando. Quando o propósito de Deus for nos conduzir à vitória, Ele sempre agirá em nosso favor. Se nós formos olhar para a vida de homens e mulheres da Bíblia de hoje, a minha vida e a sua vida, você vai ver exatamente isso. Deus está dirigindo a nossa vida. Lembre-se da vida, por exemplo, de José do Egito, um homem que foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, posto numa cadeia, foi mentido a respeito dele, foi caluniado, foi difamado, a sua vida se transformou em nada na vida e na história dos egípcios, até que Deus o resgatou, até que Deus o dirigiu, até que Deus, pela sua provisão, pela sua providência, mostrou e mudou a vida de José. A providência de Deus é a mão, o cuidado, a proteção de Deus nas situações que nós vivemos. Então a mão de Deus, a providência de Deus, é exatamente essa direção de Deus que nos é mostrada e é dado a nós sinais em todo e qualquer momento da nossa vida. Tanto que José, quando se reencontra com seus irmãos, muitos anos depois, ele diz algo que é poderosíssimo para mim e para você e que nós nos esquecemos. Ele diz assim: o mal que vocês intentaram fazer contra mim, transformou esse mal em bem. Por quê? Porque José, ele cria poderosamente, ele cria com o fundo da sua alma que a direção de Deus, a providência de Deus, a mão de Deus, a direção de Deus, o cuidado de Deus, os sinais de Deus, os nãos de Deus eram exatamente aquilo que ele precisava para a sua vida. Nós temos sido envolvidos com uma série de mensagens e pregações hoje em dia, seja em qualquer meio, em que as pessoas pregam e dizem o seguinte: Deus, ele nos faz filhos e filhas para nos abençoar. Deus faz de mim filho de Deus, Deus faz de você filha de Deus, porque Deus, ele vai sempre evitar, impedir o mal
o dano, a tristeza, a doença, a morte, a perda, a falência, a crise ou aquilo que lhe dói na alma. A Bíblia não nos ensina isso. Se nós olhamos a vida de José do Egito, santo, um homem que amava a Deus profundamente, e pela sua piedade, pela sua fidelidade e pelo seu amor a Deus, ele foi sentenciado, ele foi preso, ele foi escarnecido e ele sofreu todos os tipos de sofrimento dentro de uma prisão egípcia, por ser fiel a Deus. Não é porque ele era amado de Deus que ele não passou por esses problemas, mas foi exatamente por ser fiel a Deus que ele passou pelos problemas. Hoje a igreja de Jesus Cristo é uma igreja que não faz diferença na vida das pessoas. Hoje a igreja de Jesus Cristo é uma igreja que não faz diferença dentro da sua própria casa. Os crentes não fazem diferença na sua própria casa. Nós ouvimos muito a respeito disso hoje. Hoje a igreja não tem perseguição, mas a igreja só será perseguida se ela for fiel ao Senhor. Então nós devemos agir baseados na palavra de Deus, baseados no poder de Deus, baseados na direção de Deus, baseados no norte que Deus ele traz a nós, baseados na instrução que o próprio Deus traz a nós. Deus nos orienta, Ele aponta o caminho. A palavra do Senhor, portanto, é como a própria Bíblia nos diz, lá no Salmo de número 119. A palavra do Senhor é luz para o nosso caminho, é luz para a nossa vida. Mente, é a palavra do Senhor trazendo vida, é a palavra do Senhor nos orientando nas decisões que nós devemos tomar. Portanto, eu e você erramos tanto, não porque Deus não nos ama, não porque a palavra não nos ensina, não porque a palavra não nos orienta, mas porque nós não agimos baseados, ligados, alicerçados pela palavra do nosso Deus. Uma outra atitude que nós devemos tomar baseados nesse texto é no versículo de número 17. Versículo de número 17, nosso texto básico é 1º livro de Samuel, capítulo 30, versículo agora de número 17, quando a palavra do Senhor nos diz exatamente que nós devemos resistir com todas as nossas forças. Resista com as suas forças. Versículo de número 17 nos diz exatamente isso, que Davi os feriu desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Ele usou as armas que ele tinha, ele usou a instrução que ele tinha, ele agiu baseado com o Senhor, então ele resistiu com todas as suas forças. Haja com decisão, faça o que você tiver que fazer, enfrente o problema, vença o cansaço, reúna as suas forças, lute. É isso que o texto está falando. Quando nós estamos passando pelo problema, não é momento de nós pararmos, é momento de nós nos fortalecermos no Senhor e continuarmos caminhando, é o momento de nós continuarmos marchando, é no meio da luta, é no meio da provação, é no meio da crise, é no meio da solidão, é no meio do luto, é no meio da espada, é no centro roda dos inimigos que nós mostramos o poder não nosso, mas o poder do Senhor que nos fortalece. Por isso, quando nós lemos esse texto, o verso de número 17 diz que Davi, baseado na palavra do Senhor, foi e lutou de um dia até outro dia, porque ele agiu baseado na instrução do Senhor e ele fez o que ele tinha que fazer. O grande problema que nós vemos nesse versículo 17, que é o que nos orienta a fazer, e o grande problema que ele aponta é que Deus, ele fala comigo, ele me orienta e diz assim: faça assim, haja dessa forma, pense dessa maneira, reaja dessa maneira, responda desta maneira, conviva dessa maneira. Tenha esse coração, tenha essa disposição, tenha essa fé, e nós agimos de forma diferente.
Então o texto diz que nós devemos reagir com toda a nossa força, é agir com decisão, porque nós podemos olhar e enfrentar o inimigo, enfrentar os problemas, enfrentar as crises, baseados na direção do Senhor que nos fortalece. Isaías fala que o Senhor dá força ao cansado. Os jovens de fatigados, de exaustos, caem, fraquejam, são destruídos, mas aqueles que são fortalecidos pelo Senhor, esses subirão com asas como águias. Eles não perecerão, não pela sua força, mas baseados na resistência que Deus dá. Por isso, o verso de número 17 diz: reúna todas as suas forças e lute, porque o Senhor é com você. Reúna todas as suas forças e vá em frente. Reúna todas as suas forças, porque o que Deus tinha para te ensinar, Ele já te ensinou. A instrução que Ele tinha que te dar, Ele já te deu. A palavra que Ele tinha que dar a você, o que lhe falta? Respirar, caminhar em direção dele e lutar uma luta que já está ganha, em nome do que Davi ele entendeu, é isso que Davi fez, é assim que Davi viveu, é assim que Davi se posta, é assim que Davi fala, é assim que Davi vive, é assim que a palavra nos ensina. Resista com todas as suas forças, haja com disposição, lute, não entregue os pontos, não desista, porque o Senhor é contigo. O versículo de número 18 e até o versículo de número 20 nos mostra também uma outra lição que nós devemos aprender em nome do Senhor Jesus. Restaure tudo o que lhe seja possível restaurar. Restaure tudo o que lhe for possível restaurar. Versículos 18 até o versículo 20 diz que Davi lutou e Davi salvou, verso 18 apenas, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, tudo. E até o versículo de número 20 vai narrando aquilo que Davi tomou para si, aquilo que Davi restaurou, aquilo que Davi ele toma, aquilo que aconteceu na sua vida. Esse texto ele nos ensina que nós não devemos nos conformar com menos. Nós não devemos nos conformar com aquilo que aconteceu na nossa vida. Não se acomode. Não se acomode com o seu filho. Não se acomode. Meu filho me traz muito problema. Não se acomode com isso. Porque às vezes o nosso problema, e ele é grave, ele esvazia a doçura da nossa alma, ele faz os nossos pés tropeçarem, mas os nossos problemas, por vezes, eles são aquilo que motiva a nossa vida. É interessante ver pessoas que têm problemas de verdade, problemas sérios, mas pessoas que não encaram o problema, pessoas que não lutam contra o problema, pessoas que se conformam em sempre falarem a respeito dos seus problemas, das suas crises, da sua falta de fé, da sua falta de fidelidade, da sua falta de compromisso, e mantém dizendo a mesma história sempre, mas não. O que o texto ele fala é que nós devemos recuperar o tempo perdido, a família, o casamento, os filhos, as posses, correr, lutar uma luta que é ganha, porque o Senhor nos fortaleceu, porque o Senhor nos ensinou, porque o Senhor nos deu a solução, porque o Senhor nos motivou, porque o Senhor ele nos ensinou, e debaixo da palavra do Senhor, Davi foi e lutou e recuperou tudo. Debaixo da palavra do Senhor, eu e você vamos caminhar e vamos lutar e vamos recuperar o nosso tempo na presença de Deus, recuperar a doçura de estarmos em família, recuperar a alegria da comunhão, recuperar o nosso tempo que nós desperdiçamos em não ler a palavra, em não obedecermos a palavra, em não abençoarmos pessoas, em não abençoarmos o reino de Deus, em não investirmos tempo precioso com o Senhor em oração santa, reta, justa, uma vida bonita diante do Senhor. O que Davi nos ensina através dessa história é que Davi foi e tomou tudo de volta, não porque ele era poderoso, mas porque o Senhor era com ele. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós devemos aprender exatamente isso.
Se eu e você queremos ter uma vida que vale a pena, e se eu e você queremos viver uma vida em que nós não ficamos apenas lamentando pelos inimigos terem roubado tudo de nós, da nossa família ser uma família complicada, dos nossos vícios dominarem a nossa vida, da nossa falta de compromisso com Deus esvaziar o meu coração para a necessidade das pessoas e do reino do Senhor. Quando eu entendo isso, que o Senhor Ele me chama a viver na presença dEle, não para ter, mas para ser, nós verdadeiramente nos tornamos filhos e filhas do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, o evangelista João ele escreve para nós o seguinte: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós somos chamados filhos de Deus porque nós cremos no nome do Senhor, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos fortificou, porque o Senhor persevera por nós. É o Senhor que segura firme a nossa mão para a gente não cair. Você somos dependentes completamente do Senhor. E se eu sou dependente do Senhor, tudo aquilo que me afeta a alma tem que ser depositado na presença do Senhor. Por isso Jesus, ele já disse ao nosso coração: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Sobrecarregado não é aquele que está levando uma carga pesada. Sobrecarregado não é aquele que está levando um fardo apenas. Sobrecarregado não é aquele que costumeiramente, como dizemos, está levando a sua cruz. O sobrecarregado é aquele que recebe sobre si um peso tão grande, um peso tão terrível que ele não consegue carregar. É um peso que você não consegue erguer, por mais forte que você seja, por mais energia que você tenha, por mais bons pensamentos que você tenha, por mais treino que você tenha, por mais vigor que você tenha, você não consegue carregar. Por isso Jesus diz: vinde até mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o que o salmista Davi, lá no Salmo 23, já havia falado a nós. O Senhor é o nosso bom pastor e Ele nos faz descansar. Só aquele que está fatigado, só aquele que está cansado, só aquele que está sobrecarregado precisa de descanso. E o Senhor nos diz que Ele é esse bom pastor que nos leva a águas de descanso, refrigera a nossa alma e nos faz caminhar por caminhos planos, retos, abençoados e sendo abençoadores para a glória do nome do Senhor. Para a gente pensar, para a gente viver, os mesmos que falavam em apedrejar a Davi no início do texto, são exatamente aqueles agora que louvam ao Senhor e que viram nele um homem que ama ao Senhor. As dificuldades, as adversidades, os problemas, as tempestades que vêm contra nós, certamente são oportunidades de nós adquirirmos grandes experiências com o Senhor. Por isso que as grandes dificuldades, os grandes problemas pelos quais eu e você passamos, que eles sejam transformados em grandes vitórias para a glória do Senhor. Problemas inquietantes, problemas impessoais, problemas imprevisíveis, mas que estão todos debaixo da autoridade, do poder, do domínio e do governo do Senhor. Nada foge do controle do nosso Deus. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que esta mensagem tão simples seja usada pelo Senhor para fortalecer a sua fé, a sua esperança na presença do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Quero orar por você nesta hora. Pai bondoso e amado, obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos na Tua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós em toda e qualquer situação. Obrigado, Deus, porque os problemas, as adversidades, os vales são para todos nós. Ó Deus, nós te louvamos porque
O Senhor é o Deus que é socorro bem presente em toda e qualquer situação. Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa defesa, Tu és o local para onde corremos quando gritamos e precisamos de socorro. Obrigado, Deus, porque Tu és grande e sublime, mas mesmo assentado no Teu alto e majestoso trono, o Senhor se inclina e sabe o que acontece na nossa vida. Por isso, abençoe cada vida e cada família, ó Deus. Abençoe esses irmãos amados que estão conosco neste momento, ó Deus, celebrando ao Senhor juntamente comigo. Abençoe suas vidas e famílias. Toma cada um nas Tuas mãos. O Senhor conhece seus problemas. O Senhor conhece suas crises. Mas nós conhecemos o Senhor, que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e é o Deus que tem todo o governo no céu e na terra. Por isso, Pai, derrama sobre nós a Tua sabedoria, dá-nos a todos a companhia do Senhor, e que esta semana seja uma semana abençoada, com vida, com paz, com saúde para todos nós. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas e eternas consolações que há apenas no Espírito Santo de Deus, seja derramado sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Querido, Deus abençoe você. Muito obrigado por estarmos juntos nesta hora. Lembrando você que quarta-feira, dia 8 de abril, quarta-feira, dia 8 de abril, às 7h30, nós estaremos juntos mais uma vez às 7h30 da noite aqui para estudarmos a Palavra do Senhor. Iniciaremos um novo curso, o Plano Maravilhoso de Deus para você. O Plano Maravilhoso de Deus para você. Tá certo? Você é nosso convidado. Seja muito bem-vindo e seja abençoado em nome de Jesus. Abençoada semana para você e para toda a sua família, em nome de Jesus.